Remédio faz bem ou faz mal? Acompanhe. Com muita alegria que eu recebo vocês novamente aqui no nosso canal Ciência da Emoção. Este que vos fala, professor Júlio, eu sou neurocientista, especialista em educação emocional e tudo que interessa para a emoção nos interessa aqui para o canal também. Inclusive algumas áreas da psicologia, da psiquiatria, medicina, nutrição e assim por diante, tá? Bom, essa pergunta que eu fiz para vocês aí no início é: remédio faz bem ou faz mal? Essa pergunta, para ser respondida, na verdade, ela precisa de toda uma contextualização para que a gente possa entender algumas coisas que se passam conosco hoje em dia, tanto do ponto de vista de marketing quanto do ponto de vista científico, no sentido de se o remédio realmente faz bem ou não, tá? Bom, existiu um movimento nos Estados Unidos no século XIX, no início do século XIX, que acabou se transformando ou transformando os Estados Unidos numa potência, mais uma das coisas, né, econômica e se tornou também uma potência científica da qual nós, inclusive brasileiros, passamos a copiar muita coisa. Então, mais ou menos em meados do século XIX, um camarada chamado John D. Rockefeller, ó, vou pôr a cara dele aqui para você ver, ó. Essa imagem que você está vendo é do John D. Rockefeller. Pois bem, por que esse personagem é tão interessante para a gente poder entender o contexto dessa questão da medicação e da medicina do jeito que nós a conhecemos hoje? O John D. Rockefeller tem uma história de vida muito interessante. Esse cara, mais ou menos aos seus 33 anos, ele ganhou o seu primeiro milhão fazendo querosene para os lampiões das casas aí dos Estados Unidos, né? Vocês devem lembrar que a Guerra de Secessão ela também acontece aí nessa metade do século XIX, né? A Guerra lá civil dos Estados Unidos. E esse cara também forneceu muita querosene para o pessoal do Sul, né, que estava guerreando contra o pessoal do Norte. Então ele fez uma fortuna enorme. E o Rockefeller, ele passou por uma crise muito forte, que foi o aparecimento da energia elétrica. Então as casas, as fábricas, enfim, as pessoas passaram a usar muito mais energia elétrica e esse cara, ao invés de falir, muito pelo contrário, ele começou a investir em outras coisas e da querosene, ele começou a investir, por exemplo, na própria energia elétrica. Ele se associou mais tarde ao Henry Ford e começou a produzir gasolina. Enfim, esse cara teve uma história de vida assim, tanto que ele é considerado o homem mais rico do planeta. Só para vocês terem uma ideia, o Bezos e o Bill Gates hoje, que são os homens mais ricos do planeta, se eles somarem as suas fortunas hoje, não chega na fortuna do Rockefeller. Acontece que dos 33 aos 43 anos, esse cara trabalhou muito e ele acabou, como todo mundo, se esgotando e ficando doente. Dos 45 aos 53, o Rockefeller praticamente dizimou a sua saúde. Um cara obcecado por dinheiro, né, obcecado. Se vocês quiserem um dia dar uma pesquisada aí na internet, no próprio YouTube, né, sobre a história do Rockefeller, vocês vão ver que é uma história muito interessante. E aos 53 anos, vendo que a coisa estava feia, ele começou a sofrer de uma coisa chamada alopecia, né? Que você tem a perda de cabelos, você tem perda de sobrancelha, perda de pelo da pele, enfim, né? E esse cara, vendo que estava à beira da morte, ele resolve investir muito dos seus milhões em medicina. Vocês podem imaginar que no início do século XX não se tinha muita coisa, não se tinha muito conhecimento, né? Existiam, na época,
várias possibilidades de tratamento dentro da medicina. Então a medicina, ela tinha alguma coisa de remédio, ela tinha alguma coisa que é a chamada alopatia, né? Nós temos a homeopatia, que vem das plantas, nós temos ainda hoje a nutropatia, que trabalha com a questão da alimentação, nós temos a osteopatia, que trabalha com pontos de referência no corpo, massagem, põe no lugar, essa coisa toda. E ele começou a investir uma grana violenta na indústria farmacêutica. E como ele era um cara de negócio e não era bobo nem nada, ele comprou praticamente todos os laboratórios que existiam no país porque ele queria se salvar. E ele também começou a pôr grana nas universidades dos Estados Unidos. Uma das histórias mais conhecidas é da Universidade de Michigan, que hoje é uma das mais importantes do mundo. A outra que recebeu grana do cara é Harvard, a mais conhecida, Ohio e assim por diante. Então esse cara botou muita grana nessas áreas. E como ele era um cara de negócios, ele não só pôs grana, não pense que ele foi só bonzinho não, por isso que você tem que entender a história do Rockefeller. Ele começou a produzir medicamentos. E ao fazer isto, ele percebeu que se as universidades elas não se adaptassem à alopatia, ao uso de remédios, provavelmente ele não teria o impacto financeiro que ele gostaria de ter. E ele começou a reformular, ele e mais um cara chamado Carnegie, que era um outro milionário, passaram a reformular os currículos médicos de praticamente todos os Estados Unidos. E aí aconteceu uma coisa que você tem que saber. Tiraram tudo que não é alopatia do currículo médico e os médicos passaram a receitar remédios. Tanto que, mais tarde, as indústrias Rockefeller são as indústrias que vão, por exemplo, financiar a produção lá do Fleming, 1928, da penicilina. A penicilina se torna comercial na década de 40, né? Então, são esses caras que financiam. Por isto, tudo que não é alopático começou a ser tratado como uma coisa ruim. Começou-se a demonizar o sol. Existem algumas pesquisas, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, né? Os pesquisadores de Harvard começaram a se tornar extremamente influenciados mais tarde para falar mal do colesterol, falar bem do açúcar, enfim. Então, existe todo um contexto por trás disso. Final das contas, os médicos passaram a ser praticamente alopatas ou receitar remédios. Hoje em dia, a medicina, de uma forma geral, em termos de diagnóstico, a medicina está muito avançada, nós temos muitos processos diagnósticos, mas o médico, de uma forma geral, ele não sabe trabalhar se não for com remédio. Quantas vezes você foi, por exemplo, no seu psiquiatra e o seu psiquiatra tratou você com alimentação? Tratou você dizendo para você assim, ó, você tem que buscar um pouco mais de vitamina D lá no sol. Claro que se fala um pouco disso, mas a grande maioria não sabe lidar com coisas que sejam naturais. E a homeopatia, por causa dessa pressão violenta que a indústria exerce sobre a medicina, acaba sendo colocada de lado e muitas vezes tratada como se fosse um monstro. Né? Você vai falar, homeopatia, as pessoas me perguntam isso constantemente. Professor, o que o senhor acha da homeopatia? Cara, acho um tesão, acho que você tem que usar pra caralho. Por quê? Porque é o recurso mais natural que o seu corpo tem. Por isto, eu, Júlio César, tenho uma séria restrição em relação ao uso excessivo de remédios que nós temos hoje. E eu digo para você, e eu trago um dado aqui para você, só para você ter uma ideia do quão importante é a gente saber disso, que mais ou menos esse dado eu estava conferindo hoje, né? Entre 12% e 15% de todo o valor arrecadado pelas indústrias que produzem remédio são reinvestidos em novas pesquisas, ou seja, estão criando novos remédios, né? E 30% é investido em marketing, o dobro. Por isso você tem que desconfiar quando o cara começa a atacar remédio em você. Existe um pesquisador brasileiro, um médico famoso e renomado, aí, não só no Brasil, mas no mundo, o Dr. Laí Ribeiro, que ele traz uma estimativa nos cursos de formação que ele faz conosco, que ele diz assim, e ele que trabalhou em várias indústrias, né? Ele diz assim, ó, em torno de 30% a 40% do remédio produzido no mundo
É usado efetivamente para uma doença que é real, que é verdadeira. O cara está com diabetes, vai usar. O cara está com câncer, vai usar. De 30% a 40%. 60% da medicação produzida no planeta é para curar efeitos gerados pela primeira medicação. Então 40% é usado para doença, 60% para tentar regular o que o remédio causou de dano. Por isso eu, Júlio César, tenho uma séria restrição contra o uso excessivo e tão facilitado de remédio. E isso explica também uma outra questão que é assim, Júlio, por que se a homeopatia, o uso da osteopatia, por que isso é tão bom, isso não é tão divulgado? As pessoas falam isso e ainda enchem o peito assim, como se estivessem tirando uma onda com a gente, né? É bem simples, porque isso não dá lucro. Se você passar a tomar vitamina D lá no sol, que aliás é o tema da nossa semanada, nós começamos amanhã já uma série de vídeos sobre a vitamina D. Eu quero convencer você, por A mais B, que vitamina D é um troço legal, que magnésio é um troço bacana, mas a gente precisa entender os fundamentos, tá? Então eu quero deixar aqui o convite para vocês, vou deixar também os meus contatos no Instagram e no Facebook, por onde eu mais divulgo os meus trabalhos, e se você achar interessante, você divulga aí para tua turma também, tá bom? Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.